vai parecer meio óbvio, mas eu vou ter que começar pelo óbvio, Excelência. O senhor fique tranquilo. Muito obrigado. General Heleno, qual era o cargo que o senhor ocupava durante o governo Bolsonaro? Por favor, pode responder. Eu era ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O senhor tem como nos dizer quais eram as atribuições do seu cargo? Tinha várias atribuições, mas eu considerava duas como as mais relevantes. Assessorar o presidente da República quanto à segurança institucional do país e participar do preparo e execução das viagens do presidente da República, seja no Brasil, seja no exterior. Perfeito. Aqui agora, entrando um pouco mais na denúncia do Procurador-Geral da República, no momento da reunião, né, a PGR fala dessa reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dela? Sim. Perfeito. Nessa mesma reunião, o senhor disse que iria conversar com o então diretor-geral adjunto da ABIN, Vitor Carneiro, para que fosse realizado o acompanhamento das campanhas políticas na eleição presidencial de 2022. Isso está correto? Qual data, doutor? Desculpe. A reunião ministerial é de 5 de julho. Essa reunião ministerial. Isso. Pois não. O que eu me referi, por favor, Isso. general Heleno. Eu realmente conversei com o Vitor, que era, à época, o diretor interino da ABIN, para que fosse realizado um acompanhamento das campanhas presidenciais para a eleição do presidente da República, para não evitar que acontecesse o que já tinha acontecido com o presidente Bolsonaro, aquela facada em Juiz de Fora. Então, eu considerava muito importante que houvesse uma colaboração entre todos os órgãos que tratavam de segurança nas diferentes cidades do Brasil, para que aquilo não voltasse a acontecer. Não é um acontecimento comum no Brasil, então eu não gostaria que aquilo voltasse a acontecer. Perfeito. O senhor sabe me dizer se havia algum tipo de planejamento estratégico à época para realizar esse acompanhamento? Sim, esse planejamento estratégico existia desde 1919 e era um trabalho conjunto entre TRE, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Sempre correu de forma límpida, cristalina, e a gente queria continuasse a ocorrer. Perfeito. Então, eu posso dizer que quando o senhor fala, né, quando o senhor está dizendo, abro aspas, nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. Eu posso me referir que esse planejamento estratégico seria sobre essa fala? Sim, exatamente. Era colocar no papel o que nós pensávamos sobre esse planejamento estratégico. Tá. Então, esse projeto estratégico, esse planejamento estratégico, tinha por fim fazer o acompanhamento desse processo eleitoral? Sim. Pronto. Num outro momento na fala do senhor diz o seguinte, abro aspas, porque muita gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM em qualquer lugar, quando o presidente lhe corta. O senhor saberia explicar o que o senhor quis dizer com essa fala? Eu deixei bem claro para o Vitor que, conforme manda a Constituição, nós não podemos infiltrar elementos da ABIN nessas atividades. Eles iam vinculados à ABIN, normalmente os que já estavam nessas cidades, e não havia a intenção de mascarar esse procedimento, porque não era uma infiltração de agentes. Perfeito. Então, com isso eu posso concluir que, por exemplo, seria impossível realizar a infiltração de agentes, tecnicamente falando. Pode ser até que, tecnicamente, podia se conseguir, mas com um prazo bem maior, que é um prazo que é utilizado, como a gente vê nessas reportagens do jornal, o prazo para infiltração é muito grande. Então, não havia tempo para fazer infiltração. A ideia não era essa. A ideia era acompanhar de perto o que acontecia e agir em prol da não realização de coisas que fossem prejudicar o andamento das campanhas e também procurar... General, aqui só para ficar um pouquinho claro, desculpa, ministro, mas o senhor acabou de falar que constitucionalmente não se pode realizar infiltração. E, tecnicamente, também não é possível que se realize as infiltrações. Nós temos até uma testemunha no processo que afirma que é impossível, tecnicamente, um oficial da BIM de longa data, falar que é possível a infiltração. Então, o que eu pergunto para o senhor é, no seu conhecimento, é possível ou não realizar a infiltração de agente da BIM hoje? Não, a curto prazo, não. A infiltração é uma atividade dificílima para acontecer, é preciso muito preparo para que isso aconteça e... Hoje nós temos exemplos no mundo inteiro de
sistemas de inteligência que se valem da infiltração, mas no Brasil essa atuação é proibida. Perfeito. O senhor sabe informar se esse planejamento estratégico, nesse grupo, produzia algum tipo de relatório que era disseminado para outros órgãos? Sim, eram os relintes, o relatório de inteligência, que eram distribuídos para todas as agências do SISBIM. O SISBIM tem mais de 40 membros, era distribuído aos componentes do SISBIM e tratava exatamente dessa proteção da fonte. O senhor sabe dizer se, por exemplo, o TREs ou mesmo o TSE recebiam cópias desses relatórios? Sim, claro. Perfeito. O ministro, que já presidiu o TSE, sabe desse relatório. Perfeito. Mais à frente, general, até para clarificar as perguntas que o ministro iria fazer, o senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas: não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto. Então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Isso aí era uma ação dentro. É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência. Perfeito. Com relação a essa questão do não vai ter VAR, o senhor acredita que seria possível reverter o resultado das eleições após elas terem ocorrido? Não, isso aí é quase impossível. Perfeito. O senhor sabe informar, porventura, se à época já tinha saído um relatório do Ministério da Defesa sobre a confiabilidade e segurança das urnas? Não, esse relatório ia sair, eu estava aguardando ansiosamente que isso acontecesse. Era um trabalho difícil, não é uma coisa fácil, e eu esperava a conclusão desse grupo que foi organizado pelo Ministério da Defesa para verificar o grau de credibilidade da urna eletrônica. Perfeito. Mais à frente, nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente: eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições, e vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro, fecho aspas. O senhor conseguiria explicar essa frase? Agir contra talvez seja um termo pesado. O importante era que houvesse ações que garantissem o desenrolar das eleições. Ações que impedissem bloqueios nas estradas, caminhões colocados em lugar indevido, gente que ia para a porta das sessões eleitorais para causar uma situação desagradável. Então, isso tudo precisava ser pensado e precisava se agir. Eu acho que o GSI tinha uma importante participação nisso, porque era o Gabinete de Segurança Institucional. Perfeito. E não há segurança institucional maior do que a realização das eleições. Perfeito. Então, nessa fala do senhor, seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidades. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Sobre essa reunião, houve algum tipo de, vamos assim dizer, desdobramento ou missão que o senhor teria passado ao Gabinete de Segurança Institucional? Não, o gabinete já tinha as suas missões perfeitamente definidas. Não, o senhor já falou que já havia o planejamento estratégico. Sim, já havia esse planejamento, existia. O que eu indago para o senhor é o seguinte: dessa reunião, dessas discussões que foram levantadas, dessas várias falas e até da fala do senhor, algo disso foi encaminhado pelo senhor ao Gabinete de Segurança Institucional ou algum dos seus subordinados?
Não, essas decisões de cunho político, elas paravam ali entre eu e meus assessores mais próximos. Era uma conversa aberta e eu nunca levei assuntos políticos. Tinha de 800 a 1.000 funcionários no GSI, eu nunca conversei com eles sobre assuntos políticos. Às vezes fazia palestras, eu fazia algumas considerações sobre missões que já tinham sido cumpridas, missões futuras, mas nunca tratei de nada que não fosse absolutamente legal e que fosse dentro da designação do Gabinete de Segurança Institucional. Perfeito. Nessa mesma linha, eu queria indagar o senhor se o senhor, porventura, teria politizado o GSI, porque isso é uma acusação que lhe fazem. Uma acusação que não tem o menor fundamento. É preciso entender que o GSI chegava a ter entre 900 e 1.000 servidores que vinham das mais diferentes origens, homens e mulheres. Então, não havia clima para fazer pregações políticas, nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Então, isso não acontecia, eu não tratava disso no GSI. Perfeito. Isso já foi até afirmado pelas testemunhas que foram, foram minhas testemunhas há algum tempo atrás. Excelente. Nesse mesmo sentido, para explanar para os senhores ministros, o senhor saberia falar como que funciona essa indicação dos membros para ocupar o GSI, dos cargos do GSI? Bom, tirantes os cargos que eram de absoluta confiança, que logicamente em qualquer lugar é preenchido pelo chefe da entidade, os outros cargos eram preenchidos quando esses cargos vagavam, eu mandava um pedido para os diferentes órgãos solicitando que eles recompletassem os agentes que eram destinados a eles como instituições. Então, só para eu entender, então, por exemplo, se algum militar vinha da aeronáutica ou do exército ou da marinha, quando esse militar vagava, essa vaga era disposta novamente à força para indicar um substituto? Nem era a força, às vezes era a polícia militar, era os que eram pedidos aos diferentes órgãos, principalmente aqui do Distrito Federal, e esses servidores, eles se integravam ao GSI, passavam a participar das atividades do GSI, e essa quantidade de servidores era exatamente por conta das viagens presidenciais, que eram preparadas e conduzidas pelo GSI. Perfeito. É que a minha pergunta era um pouco mais incisiva no sentido de assim, general. Um servidor que estava na ABIN, como o senhor bem falou aqui, da Polícia Militar, por exemplo, quando esta vaga desse servidor abria, a força ou o órgão público ao qual esse servidor vinha que indicava quem seria o substituto? Isso. Eu solicitava que eles indicassem. E nunca devolvi alguém, eu julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Eu sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos. Perfeito. Mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança nessa indicação. Sim, sim. Os cargos que o senhor escolhia, então, seriam mais ligados aos cargos de confiança? Sim. Tá. Aqui adentrando um pouco mais nessa questão do GSI, o senhor sabe dizer mais ou menos quantos % do GSI é composto de cargos de confiança? 5%. Aproximadamente. Aproximadamente. Tá. E eu aproveitei gente que participou do governo Dilma, do governo Temer. Era uma questão de competência, não era uma questão de origem política, nem a sua preferência partidária. Ali então, era uma entidade que não admitia essas coisas. Então, eu posso afirmar que o senhor manteve, assim como o senhor falou 5%, então o senhor falou que indicava os cargos de confiança, com certeza mais de 90% do GSI foi mantido de gestões passadas. Mais de 90%. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom.
Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não. Desculpa. O senhor coordenou ações da BIM, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Sim, senhor. Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. O senhor coordenou ações da BIM, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Não,